Existem duas pessoas no mundo, né? As que têm o metabolismo acelerado, os abençoados, né? Que comem de tudo e não engorda. E aqueles do metabolismo lento que qualquer coisinha já engorda 5 quilos. Que se mata na academia, se mata de treinar e não consegue ver resultado. Não perde aquele bolo de chocolate que comeu. Mas o que eu venho dizer hoje pra você, tem esperança, viu? A genética não é destino. Eu sei que a questão do metabolismo está muito relacionada aos genes, mas graças à epigenética, essa ciência linda, a gente descobriu que através da alimentação tem como a gente modificar isso. Quem controla e determina como o metabolismo irá funcionar é os genes, né? E os genes, eles são herdados dos nossos papais. Mas antes de falar de herança genética, de entender aí o que é epigenética, como é que funciona, a gente precisa saber o que é metabolismo. Então, metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontece no nosso organismo, que tenta entrar em equilíbrio com o anabolismo e o catabolismo. E o que é? O que é anabolismo e o que é catabolismo? Algumas pessoas que já escutaram, que têm familiaridade com esses termos, associa anabolismo e catabolismo muscular. E realmente é. O anabolismo é quando você utiliza energia para formação de novos tecidos. E é o que acontece no anabolismo muscular, né? E o catabolismo, que a gente evita, né, nessa questão de hipertrofia, que acontece o catabolismo muscular, que é a degradação dos tecidos para se obter energia. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre o anabolismo é bom. Anabolismo é o armazenamento de energia. Então, a gente armazena também gordura, assim como armazena proteína. Outro exemplo também são as células cancerígenas, que ocorre um desequilíbrio nessa questão do catabolismo e anabolismo e ocorre muita reação anabólica. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que o metabolismo deve ser o equilíbrio desse anabolismo, que é a construção, do catabolismo, que é a degradação, certo? E como vocês já viram nos meus outros vídeos aqui do IGTV, a gente armazena na forma de glicogênio, né? A glicose, que é armazenada nos músculos e no fígado, na forma do glicogênio. E a gente também armazena na forma de gordura. E a notícia ruim que eu trago hoje, mas que vocês já sabem, é que a gente tem uma capacidade maior de armazenar gordura, porque ela é mais eficiente. O glicogênio, ele precisa de uma molécula de água, já a gordura não. Então, para o organismo é mais cômodo, mais fácil armazenar a gordura. Tá bom, Ediline, já entendi que o metabolismo depende de fatores genéticos, hormonais, idade, enfim, várias coisas, mas me diga como é que eu posso aumentar esse tal de metabolismo. E eu vou dizer que muitas pessoas erram, mesmo entrando em dieta, né? Mesmo dizendo que estão em dieta, justamente por isso. Existem os macronutrientes, né? Que eu já falei da importância, né? Dos carboidratos, proteínas, as gorduras. Os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que são essenciais, por exemplo, para catabolizar essas reações químicas, né? Eu falei que o metabolismo são reações químicas que acontecem a todo momento no nosso organismo. E as enzimas, né, que são estruturas responsáveis por fazer essa conversão, essa transformação química, elas só conseguem funcionar se tiver esses micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. É aquilo que está presente nas frutas, nas verduras, nas oleaginosas. E agora entrando na questão epigenética, né? O que foi estudado e comprovado é que os alimentos, ele tem sim capacidade de modificar junto com o ambiente os genes, né? Alguns fatores genéticos que vão fazer com que genes sejam expressos, ou seja, genes que são bons e estão silenciados, eles são expressados, da mesma forma que genes ruins, eles são silenciados, tá bom? Então, através da alimentação, dos macronutrientes, dos micronutrientes e principalmente dos fitoquímicos,
certo? Aquelas substânciazinhas, isso que eu falo do chá, do shot, o que está presente em raízes, em folhas, nas verduras, nas frutas. Então, tudo isso é importante também para a gente ter uma alimentação equilibrada. E aí, por isso que eu digo que muitas pessoas erram. Acham, por exemplo, que fazer uma dieta low carb, fazer uma dieta cetogênica é reduzir carboidratos, ok. É aumentar o consumo de proteína, ok. De gorduras boas, mas tem gente que também coloca gorduras ruins. Mas o que esquece é dos vegetais, das frutas, né? E dos fitoquímicos, de tomar chá, de tomar o shot, de procurar todos esses elementos antioxidantes e anti-inflamatórios, que isso é que vai lá nos seus genes, fatores transcricionais e vai expressar partes do DNA para favorecer o que deve ser expressado, né? E silenciar aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente é desfavorável geneticamente. Então, para quem tem um metabolismo lento, através da alimentação, através de uma ajudinha de uma suplementação, né? Através de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu nem ia dar, mas a coenzima Q10, que ela é responsável pela biogênese mitocondrial, ou seja, a gente aumenta aquela organela celular que é responsável pela respiração celular, que é responsável por aumentar o número de células. E quando a gente tem várias células, várias mitocôndrias, a gente consegue respirar mais, a gente consegue fornecer mais energia, ou seja, tudo isso significa o quê? Um metabolismo mais acelerado. Então é isso, gente. Vamos saber equilibrar nossa alimentação, não esquecer dos fitoquímicos, né? Dos minerais, das vitaminas, que isso é importantíssimo, é fundamental para a gente ter um resultado. Muitas vezes a gente não consegue, ou então a gente entra em platô, né? Que é quando a gente não consegue mais emagrecer por conta desses pequenos detalhes. E a partir de hoje eu vou estar aqui falando mais um pouco sobre epigenética, né? Que é o que eu estudo muito, é o que eu tenho muita paixão e é o que eu quero realmente trabalhar com isso. E passando para que vocês também entendam, né? Quando eu estudei isso, eu fiquei muito feliz saber que a genética não é destino, né? Cada um pode sim descobrir quais são as predisposições, né? O que você tem, essa herança genética, mas você trabalhar favoravelmente, né? Para não ter nenhum problema futuro, tá bom? Trabalhando aí com a prevenção. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Pode deixar dúvidas. Vamos aumentar aí esse metabolismo, né? Ser pessoas mais ativas, com reações metabólicas químicas mais eficientes, né? E não esqueçam dos fitoquímicos, dos minerais, das vitaminas, tá bom? Beijos e até a próxima!